Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio da Guerra de Badab e hoje alguns novos capítulos de Super Soldados vão se juntar ao conflito, o que vai aumentar a intensidade e a violência da guerra. E hoje, desses capítulos, o de longe o mais importante que vai participar aqui são os Minotauros. Para quem não sabe ainda, tem um vídeo aqui no canal sobre esse capítulo, então recomendo que você veja antes de seguir a sequência de Badab. Até eu fiz aqueles vídeos da Fundação Amaldiçoada para entender um pouco mais os acontecimentos aqui, mas tu quer uma versão extremamente rápida. Eles são basicamente os Iron Warriors leais ao Império. No perfil e no comportamento deles, eles são muito semelhantes aos Iron Warriors, eles são dificílimos de trabalhar juntos, zero trabalho em equipe, eles são absurdamente frios e calculistas e brutais, e o líder do capítulo, Chapter Master, o Asterion Moloch, ele é imortal. Ué, imortal? Pois é, parece que ele já morreu algumas vezes, mas ele volta. Acredita-se que as memórias dele ficam guardadas e quando ele morre, outra pessoa recebe isso por psico-hipnose. E assim como uma Alpha Legion, ele acha que ele é o Asterion Moloch, porque ele tem todas as memórias dele. Então ele volta como se fosse o Asterion Moloch. Pelo menos isso é a teoria. Outra é que ele é tão resistente que ele nunca morreu de verdade, só ficou absurdamente ferido. Mas é provável que não seja mais o mesmo que originou isso aí. E cada vez que ele volta um pouquinho mais alterado. Não chega a ser o perturbado, mas ele já é meio paranoico, ele não se mistura nem fala com ninguém, e ele vive isolado num verdadeiro labirinto que ele criou para si mesmo. Literalmente, a nave deles é em forma de labirinto, tu não consegue chegar nele de jeito nenhum, a não ser que tu saiba ali como funciona o negócio. Então só o pessoal de alto nível e alto rank consegue falar com ele. Mas, ok, minúcias à parte, os Minotauros vão chegar para começar uma nova fase de agressão e violência na Guerra de Badab. E onde nós estávamos até agora, nós vimos que as forças dos Astroclaws cometeram um pecado completamente imperdoável. Eles estavam tentando recriar forças comparáveis com as legiões antigas de super soldados. E no começo da guerra, estimava-se a força de Astartes do inimigo, no caso dos traidores, os separatistas aqui, não passariam de 2.500, porém, depois dessa revelação, e estipulando o tempo e a quantidade que eles já enfrentaram, acredita-se que no início do conflito existiam mais de 5.000 Astroclaws e ainda deveriam ter em torno de uns 3.500 na ativa nesse momento em todas as linhas de frente do conflito de Badab, fora os que ele devia estar mantendo, no caso o tirano de Badab estava mantendo na reserva para uma eventual invasão do sistema natal. Ia ser uma noz muito difícil de passar pela casca, e mesmo com vários capítulos de super soldados, cada um em forças diferentes, poucos vieram com o capítulo inteiro aqui, eles estavam agora que com esse visto novo número em desvantagem. A força leal ao Império, comparada ao número total dos separatistas, estava inferior em armadura pesada, e por mais que os membros da guarda sejam efetivos, a legião do tirano, os soldados extremamente leais e doutrinados para lutar pelos Astroclaws, lutavam a par dos regimentos da guarda. Então, o que faria diferença nesse combate seria os super soldados.
E o Caleb Cullen sabia disso, nosso comandante maior e os seus Red Scorpions. Eu gosto de trazer os Red Scorpions porque eu acho que a armadura deles é bem bonita, então sempre que eu posso botar eles eu boto. É um tom legal, cara, ele tem uns símbolos massa no braço, mas os Red Scorpions, eles eram a força maior aqui no sistema, então o capítulo inteiro deles estava aqui lutando e, cara, botar um capítulo inteiro de soldados lealistas em desvantagem não é uma coisa sensata. Eles iriam precisar escolher suas batalhas e o tirano de Badab sabia disso, por isso as batalhas estavam virando uma guerra de atrito. Qualquer local que os separatistas tivessem algum controle era com valor tático para o combate em si, era defendido a unhas e dentes, e as forças leais não conseguiam causar um dano decisivo, dizimar as defesas para vencer o planeta ou um posto avançado, uma base espacial, num ponto de mudar o mapa tático da guerra e partir para uma ofensiva direta aonde dói, na base de recursos, suprimentos e mão de obra dos separatistas. Então, com esses novos fatos demonstrados para ele pela Inquisição, o Caleb Cullen ficou meio que no impasse. O que ele poderia fazer agora? Todos os planos, todo o planejamento de ataque teria que ser reavaliado. Enquanto ele estava ali planejando na Estação Vingança, o Inquisitor falou para ele: não se preocupa, reforços já estão a caminho. E logo ele recebeu um comunicado. Eles chegaram. Os Minotauros, um capítulo que vive meio que isolado dos outros super soldados, praticamente não tem contato com ninguém, exceto altos ranks da administração imperial e da Inquisição, apareceram no sistema. Quando eles chegaram na Estação Vingança, veio um Chaplain. O Chaplain é um oficial que cuida da parte de evitar corrupção caótica, e como ele é um oficial também simbólico, o pessoal tem alto valor por ele, mas também pela questão dele ser um veterano já de muitas guerras e ter uma resistência muito grande. Um dia eu tenho que falar um pouco sobre os cargos e as coisas individuais, mas ok. Eles mandaram, então, um representante de alto rank. Tu deve estar pensando, que legal, eles mandaram uma pessoa de alto rank pra lá. Então o Asterion Moloch deve estar se sentindo muito, muito feliz e está se sentindo diplomático hoje, a ponto de conversar e negociar e planejar junto com as outras forças leais ao Império. Que bom, tá melhorando esse guri, tá ficando cada vez mais, no caso, entrosado no grupinho aqui na Estação Vingança. Mas tu pensou isso, você está redondamente enganado. Ele chegou ali apenas para trazer o corpo destroçado de mais de 40 mil soldados da Legião do Tirano que estavam defendendo algumas... Como é que eu vou te explicar? São pontos avançados de mineração. É uma basezinha de mineração de recursos que estavam defendidas por alguns soldados ali das legiões do Tirano. Elas foram atacadas pelos Minotauros e eles mataram todo mundo. Zero misericórdia, no mercy. E eles trouxeram os corpos dos inimigos. Sabe quando o gato traz tipo a cobra morta assim pra tua casa? Mesma coisa. E eles trouxeram ali, despejaram na Estação Vingança e falaram: cheguei. E agora eles viraram as costas e foram embora de novo. O Chaplain ficou, mas ele nunca falava uma palavra. Ele participava das reuniões, das coisas, mas ele não dava nenhum feedback, nem falava o que eles estavam fazendo.
era mais uma questão mesmo de dizer que eles estavam agindo aqui no sistema e não entra no meu caminho. A mensagem foi bem clara e o Caleb Cullen não ia olhar o cavalo dado nos dentes e ele deixou eles atuarem. Muito bem, os Minotauros, eu tenho que dizer também, eles são legais. Olha o esquema da armadura deles. Pensa numa infantaria grega, agora adiciona tecnologia avançada do futuro e tu vai ter os Minotauros. Eles têm uma estética muito bonita e meio que uma armadura pesada que impõe respeito. Tu não ia querer ver um cara desse correndo na tua direção com armadura pesada e uma arma de energia, porque como eu falei, eles não têm misericórdia. Assim como os Iron Warriors, eles vieram aqui para cumprir o dever. Os Iron Warriors, claro, eles cultuam o caos querendo ou não, então eles são traidores e heréticos. Esses aqui não, eles são centrados no seu objetivo, e o objetivo deles era matar heréticos e construir monumentos, mas acabou a argamassa, então matar heréticos é o que eles iriam fazer. Eles vieram com peso e eles começaram a atacar estações avançadas de comunicação, de rádio, no caso Vox, né? Estações avançadas de mineração, estações pequenas de transporte de recursos, dos traidores, né? Não apenas dos traidores. Eles foram para a região das estrelas pálidas, as Pale Stars, que fica ao sul do sistema de Badab, mas é parte da zona autônoma. Então, não é parte do Império, é uma região autônoma. Claro, uma região autônoma que muitos planetas pagam recursos para o Império como uma espécie de imposto, mas no caso não é bem imposto, botar na linha é meio que um tributo. Eles pagam um tributo para o Império não usar a força deles para destruir tudo, só que agora o tributo estava atrasado, não tinha motivo para o Império segurar a violência. Tu pode pensar que esses planetas e esses locais estavam sob a ameaça e o controle direto de super soldados separatistas e que a culpa é dos super soldados separatistas. Mas de quem é a culpa realmente não importa para os Minotauros. O que importa é que foi cometido um erro e isso feriu o Império, e se tu fere o Império vai devolver 800 vezes mais. Nas Pale Stars é a região protegida pelos Lamentadores, um favorito aqui de todo mundo, porque não tem como não gostar dos Lamentadores, tadinhos, o próprio universo já não gosta deles e ferra com eles em todas as curvas, tipo, eles não tem um minuto de descanso, e foi postulado que os Lamentadores estariam no momento com as menores forças e numa área gigantesca de espaço para cobrir um local ideal para atuar. O inimigo estava fraco, super estendido e ele não poderia defender. E para que essa violência aparentemente desenfreada dos Minotauros? Bem, porque os Lamentadores, eles vão proteger os inocentes, eles vão lutar pelo povo e pelas pessoas que não têm como se defender. E se eles abandonam um planeta, um sistema ou uma luta para preservar os seus números, as pessoas vão sofrer. Então tu dá um a mais, tu dá uma isca para o inimigo jogar a sua maior arma, que são os super soldados, para tentar proteger essas populações humanas em locais de baixo valor e um local que a defesa é, no fim das contas, completamente inútil. Por isso,
os minotauros estavam trabalhando no psicológico dos traidores. Esses caras são frios e calculistas, eles não vão agir sem ter um motivo. Essa matança não foi um derramamento de sangue em nome tipo de uma entidade do imaterial como os Berserkers de Khorne. Foi um motivo específico para ferir a honra do adversário e botar ele em situações perdidas, e isso funcionou brutalmente bem. Vários regimentos da Legião do Tirano foram emboscados e mortos, defendendo locais com zero valor estratégico. Batalhas espaciais entre os Lamentadores e as forças da Marinha combinada com os Minotauros aconteceram em vários pontos, que enfraqueceu cada vez mais a Marinha já reduzida dos Lamentadores. A situação estava ficando impossível para os traidores, por isso eles enviaram mais um capítulo para lá, o capítulo, no caso, dos carrascos. Os carrascos não vieram com todo o número para cá, mas o que eles tinham, eles fizeram o seu melhor. Quando as poucas pessoas que sobreviviam aos encontros entre os Minotauros e os Carrascos, que foram posteriormente interrogadas pela Inquisição, disseram que nunca viram tamanha violência e brutalidade em um campo de batalha. Muitos aqui eram veteranos de luta contra os Dark Eldar, contra os Eldar, contra forças do caos. O pessoal da Legião do Tirano já tinha visto bastante coisa, mas eles disseram que isso aqui é a gota d'água. Não dava. Nesse momento eles perceberam que a situação era impossível para um ser humano lidar, por isso que muitos foram capturados pela Inquisição. Nesse tempo aqui, como é que eu vou te explicar? Os carrascos, eles têm a mesma mentalidade que os minotauros. Os fins justificam os meios e os dois são brutais. Num combate mano a mano entre os dois, era uma violência fenomenal, um conflito tipo de semideus, tipo um soldado da guarda olhando para isso e ficar paralisado em choque. E depois de vários e vários conflitos, os minotauros tiraram umas mordidas ali no pessoal dos carrascos, e os carrascos também causaram umas baixas significativas nos minotauros, só que tinha bem mais minotauro do que carrasco para começar. Os carrascos não vieram com todo o capítulo, na verdade eles vieram com um grupo reduzido para evitar manchar a honra do capítulo. Eles tiveram que cumprir um débito aqui e eles não concordavam com essa separação e com a guerra em primeiro lugar. Mas a honra falou mais alto, então eles vieram apenas num grupo pequeno de voluntários que vieram para seguir esse débito de honra, enquanto maior parte do capítulo ficou agora parada e trancada, porque a Inquisição fez um bloqueio no sistema, no seu mundo natal. Então os carrascos aqui estavam sozinhos. Cada um deles que morria não iria ser reposto. Os minotauros, por outro lado, eventualmente teriam seus números voltando, só que isso vai levar alguns anos. Não é fácil tu treinar e recrutar um super soldado do zero, mas isso vai ser uma história para o futuro. O importante é que agora, de forma brutal, os minotauros foram tomando locais cada vez mais importantes. Uma estação avançada de Vox não é nada, mas 10 estações avançadas de Vox, tu faz um sistema ficar sem comunicação com outro. Uma estação pequena de ressuprimento muda nada, mas agora tu perdeu praticamente todas as estações de ressuprimento de um sistema, tu não consegue mais fazer viagens longas, porque a tua nave vai ficar sem combustível, sem água, sem comida e sem oxigênio, porque querendo ou não as naves precisam ressuprir algumas coisas, apesar das máquinas que reciclam, tudo tem limite, e às vezes precisa reabastecer algumas coisas, fora tirar o esgoto também, que só as naves de Nurgle que não tiram esgoto. Então
tem toda uma logística por trás da viagem espacial e, destruindo essa infraestrutura essencial, eles estavam negando aos traidores recursos importantes para manter o domínio nessa região das Estrelas Pálidas. Falando também na resistência dos Lamentadores e da Legião do Tirano, os Lamentadores, tu sabe que quando é para fazer uma luta final e ficar até o último homem, eles vão fazer, mas a ordem que o Tirano de Badab deu a eles era preservar o máximo os seus números. Eles lutaram em vários locais, mas quando a situação parecia impossível, muitas vezes eles acabaram recebendo a ordem de se retirar. Alguns recusaram a ordem e morreram lutando, como esperado dos filhos de sanguíneos, mas o importante era a missão, o objetivo deles era manter em xeque as forças aliadas, porque enquanto eles estivessem ali, os aliados teriam que dominar planeta por planeta, local por local, e eles não poderiam tentar fazer uma manobra mais profunda ou decisiva com medo de um contra-ataque desses super soldados. Então o mero fato de eles estarem no sistema dificultava as manobras e a atividade dos Minotauros. E quanto à Legião do Tirano, todos os capturados da Legião do Tirano com vida, porque muitos começaram a se render quando viram que a situação estava impossível, foram sumariamente executados pelos Minotauros. O quê? Todos eles? Todos eles. Nenhum sobreviveu. Por quê? Para dar uma mensagem que aqueles que lutam pelos traidores só têm um julgamento para a justiça imperial. Não existe misericórdia para aqueles que lutam contra o Império. E essa mensagem é bem forte, muito bonita a mensagem, por sinal. Por isso, os soldados ali da Legião do Tirano, que até então lutavam bravamente, começaram a tremer um pouco nas botas. Meio que vale a pena tu tirar a tua roupa, se misturar com os civis e fugir, porque se começou a ter deserção, não valia muito a pena tu lutar por um mundo avançado sem valor estratégico contra uma força que vai matar todo mundo. Então é melhor tu, não lutar contra eles. E até esse momento também eu queria trazer isso. A guerra de Badab, no caso, era uma coisa meio que com honra. Como assim? Meio que eram planetas dominados por forças que se separaram do Império, mas eram planetas humanos. Os súditos eram cidadãos imperiais que deveriam voltar para o Império. Então, quando tu conquistava um lugar, tu meio que tentava preservar a infraestrutura, a logística do planeta e a população para que esse planeta voltasse a produzir para o Império. Mas agora que foi decretado que os Astroclaws eram traidores excomungados, que eles tinham cometido heresia contra o Deus Imperador, todos aqueles que lutaram com eles recebem o mesmo veredito. Por isso, zero misericórdia. Os Minotauros são brutais assim, e cruéis, e as únicas coisas que eles obedeciam aqui eram as ordens da Inquisição Imperial. Eles possuem um vasto arsenal de artilharia, mísseis a longa distância, veículos pesados e, no caso, também aeronaves para lutar, no caso, na atmosfera. E eles não têm assim, uma fortaleza que consegue parar o ataque deles. Então, todas as defesas dos separatistas foram uma a uma caindo e sendo conquistadas, e a população que os separatistas lutavam para proteger eram sumariamente executadas. Ué? Eles matavam os civis também? Boa parte dos civis
Estima-se que em torno de 1 ano do combate aqui, depois que os Minotauros chegaram nessa região das Pale Star, tudo bem que era um local que não é fortemente habitado, porque é um local ali que é perto da Maelstrom, é tipo um local, um velho oeste da vida, mas nesse local aqui, 20% da população humana do sistema sumiu em 1 ano. Tamanho efeito colateral. As armas, por exemplo, os defensores ali estavam defendendo uma cidade colmeia. Transforma a cidade colmeia em uma ruína, destrói tudo e os defensores não vão sobreviver. Tá, mas e a população e a infraestrutura e as máquinas da cidade colmeia? Dane-se, queima tudo. Então, os Minotauros, com seu jeito frio e absurdamente brutal, exterminaram as populações aqui que eles não julgaram dignas da misericórdia do Império. Por isso, eles agiram de forma rápida e eles conseguiram avançar muito contra os separatistas, no ponto que o Lufthuron decidiu abandonar essas linhas de frente e consolidar as defesas ao redor do sistema de Badab. Não mais eles iam jogar fora vida dos seus soldados, dos Astroclaws, dos Lamentadores, dos Carrascos, jogar fora naves, recursos e a Legião do Tirano, lutando em uma luta perdida. Essa região, infelizmente, ia ficar à mercê das conquistas e da pilhagem dos Minotauros. Até teve um fato interessante, que um desses planetas, ele era livre. Ué, livre? Sim, pois é, não tinha, ele era um planeta independente, que pagava tributo para o Império. Quando os Minotauros chegaram, ainda existia uma força de retaguarda de Astroclaws e da Legião do Tirano tentando lutar com eles, e de repente, forças de uma terceira equipe, o planeta em si se rebelou. Os nobres, os antigos líderes do planeta, organizaram uma rebelião para tentar expulsar o que eles viam como invasores agressivos e tirânicos que estavam invadindo seu planeta. Eu não sei o que passou na cabeça dessa gente que achava que eles iam fazer isso, não ia dar nada. Talvez eles imaginassem que depois eles não sabiam o que estava acontecendo direito, que essas duas forças ali eram inimigas e que expulsando eles iriam voltar ao acordo com o Império normalmente. Mas eles atiraram nos Minotauros, e aí tu não atira no Minotauro e tu espera sobreviver mais um dia. Nesse momento, a população do planeta fez um inimigo implacável e os Minotauros pararam o avanço e o encirculamento das forças da Legião do Tirano e focaram nessa nova ameaça. Os soldados dos Astroclaws da Legião do Tirano aproveitaram esse momento para se escafeder, enquanto o pessoal ali rebelde não viu nem de onde veio a pancada que eles tomaram. O planeta recebeu uma punição absurda. Praticamente mais de metade da população foi aniquilada, o resto vai trabalhar de forma escrava em uma colônia penal e o planeta vai ser repovoado eventualmente, mas tu não atira no Minotauro, não faça isso, não irrita esses caras. Tudo bem, agora a gente sabe então que as forças separatistas estão contraindo, o império que o Lufthuron criou está caindo aos pedaços. Falando em uma região que está caindo aos pedaços, vocês se lembram do planeta de Signax? O planeta de Signax, antes de tudo isso aqui, antes dos Astroclaws e da formação dos defensores da Maelstrom, era uma das plataformas de defesa. No caso, existiam 3 planetas âncora que a gente fala, que são planetas centrais para a defesa do sistema. Era um planeta fortaleza com grandes docas espaciais,
aonde a marinha ressupria, aonde regimentos da guarda eram treinados e aonde era um local que mandava recurso e forças de combate para qualquer área desse local completamente inóspito e selvagem que é a zona adjacente a Maelstrom necessitava. Então, esses planetas de defesa principal eram o coração da presença imperial aqui, antigamente, mas tu lembra lá no início do vídeo, no caso dos vídeos dessa série, que esse planeta recebeu um ataque de forças caóticas e o planeta é feito para enfrentar inimigos externos, não inimigos internos. O caos se infiltrou em vários regimentos, eles liberaram para um grupo de super soldados caóticos fazerem uma coisa implacável, uma coisa imperdoável. Eles lançaram todas as bombas e as ogivas nucleares do planeta, porque todo o planeta Fortaleza tem uma enorme quantidade de mísseis e bombas, e eles mandaram tudo ao mesmo tempo. Isso alterou completamente o planeta, virou um deserto radioativo, perigoso, com tempestades climáticas horríveis, completamente congelado, porque ele saiu da órbita do Sol, foi um pouco mais para longe. E o planeta, a temperatura baixou a muitos graus abaixo de zero, a vida extinguiu-se no planeta e a vida extinguiu-se no planeta e era um planeta Fortaleza, não era mesmo? Não tem mais coisas orgânicas, não é mesmo? Quer dizer, então, que tem toneladas e toneladas de máquinas, equipamentos, armas, tanques e tudo que há de bom pra gente colocar nossas pequenas garrinhas metálicas. Você, mecânico, deve estar pensando, sim, o planeta virou um verdadeiro tesouro para quem tinha coragem de enfrentar essas condições climáticas e explorar os antigos bunkers, as cidades colmeia agora completamente inabitáveis e as regiões dentro do planeta onde eram guardadas escudos gigantes de Void, geradores de energia de plasma, armas enormes, talvez algum míssil ainda sobrou aqui embaixo. Então valeria a pena fazer uma expedição para recuperar a tecnologia e os recursos desse planeta. Inicialmente isso atraiu piratas e, no caso, membros livres, rogue traders para cá, mas agora quem estava fazendo essa expedição eram os Astroclaws. Desde que eles derrotaram a marinha de Cartago, eles tinham domínio dessa região e os mecânicos que meio que obrigados a servir eles aqui. Na verdade, os mecânicos são um pouco diferentes das outras facções do Império, porque se eles receberam a Ordem de Marte, assim, você vai ficar anexo a esse capítulo de super soldados e nenhuma outra ordem de Marte veio para mudar isso. Eles vão trabalhar para aqueles super soldados. Aqueles super soldados agora traíram o Império e viraram do caos. Não importa, eles receberam a ordem de Marte para trabalhar para eles, então eles vão trabalhar para eles. Os mecânicos são um pouco literal em algumas coisas, a não ser que seja algum tipo de heresia tecnológica que o pessoal está fazendo, que aí eles vão recusar trabalhar para esses caras, eles vão trabalhar para eles e aparentemente o Luft-Huron tinha um ponto e uma razão para ter se separado e ter treinado mais super soldados, e também ele tinha uma arma bolter carregada apontada para os mecânicos, por isso os mecânicos que estavam junto com ele trabalharam com ele. E também algum outro mecânico às vezes fez isso para tentar ganhar fortuna e fama pessoal. Outros tentaram porque queriam se livrar de Marte ali, do domínio maior, queriam eles mesmos ser o novo mago. Tudo bem, cada um tem o seu motivo, mas todos os mecânicos que estavam trabalhando para os traidores aqui, pela Inquisição, foram considerados heréticos tecnológicos que deveriam receber a punição maior. Mas fique isso aí na memória, apenas saiba
que o planeta ainda tem uma quantidade enorme de recursos e os traidores estavam tentando fazer expedições para restaurar um pouco desses recursos já manufaturados para armar as suas defesas. Bem, aqui entram 2 novos capítulos que eu ainda não falei e que, apesar de serem interessantes, eu tenho muita coisa para falar. Então, para te saber um pouco mais sobre eles, eu vou trazer algumas coisas interessantes. Não vai ser tão completo quanto um vídeo específico desse capítulo, mas achei legal. Os filhos de Medusa. Quem são os Sons of Medusa? Para aqueles pouquíssimos, quase nulos, fãs dos Iron Hands, existem capítulos sucessores dos Iron Hands. Olha só que coisa inusitada, que coisa diferentona. E eles são sucessores dos Iron Hands? Não necessariamente. Peraí, me explica isso aí. Tudo bem. Eles são descendentes da semente genética do Ferros Manos e eles antigamente faziam parte dos Iron Hands, ok? E agora eles são um capítulo separado, não é? Então eles são um sucessor. Não, um sucessor vem quando tu cria uma fundação. Quando o Império diz, nós precisamos levantar mais X capítulos de super soldados porque uma ameaça tal está ameaçando o Império e nós precisamos de mais super soldados, essa é a justificativa. A Inquisição e as forças maiores imperiais liberam e aí tu treina mais super soldados para aquela situação específica. Então é para isso que serve os capítulos de sucessão. Ok, então eles precisam ser de uma fundação. Os Sons of Medusa, os filhos da Medusa aqui, na verdade vieram de um acordo entre os Iron Hands e um grupo que se separou. Tá, eu preciso explicar isso aí. No milênio 37, houve uma cisma, um schism em inglês. O que é isso? Uma cisma é uma separação religiosa. Os Iron Hands, eles são praticamente um super soldado versão adepto mecânico. Eles têm a mesma mentalidade dos mecânicos quanto a tecnologia. Eles adoram tecnologia, eles adoram meter as mãos em qualquer coisa tecnológica. Eles fazem hoarding, assim, eles acumulam um monte de tecnologia e equipamento para eles. E eles têm um carinho e um amor por isso muito grande, fora do normal, assim como os mecânicos. E agora, nesse período ali do milênio 37, houve essa separação. Alguns mecânicos começaram a achar que a luz do Astronomicon estava dizendo algo para eles e que era uma mensagem do Omnissiah falando o futuro e que essa luz do Astronomicon dizia que os mecânicos e a Eclesiarque, o culto imperial, iriam se unir numa coisa só, e essa união ia trazer um período de iluminação e prosperidade para o Império. É claro que isso é totalmente absurdo, a Eclesiarque não tem nada a ver com os mecânicos, o culto mecânico é uma coisa, a Eclesiarque é outra. Então, era um sonho dos mecânicos de fazer uma religião maior e que o Império inteiro cultuasse a mesma coisa que eles. Por isso, não deu certo. E alguns dos Iron Hands, que tem um vínculo muito próximo com os mecânicos, acreditavam nisso aí. Eles meio que acreditaram nessa nova religião, nesse novo culto mecânico renovado. E, cara, no início eles foram ignorados, mas o número deles começou a crescer e começou a dar alguns problemas, no caso, na convivência no capítulo. Até o momento que foi feito um conselho, o pessoal se reuniu e eles optaram por mandar eles embora, meio que expulsar eles do capítulo, mas eles não queriam fazer isso de uma forma agressiva ou violenta, então eles fizeram na broderagem. Todo mundo aqui é parceiro, todo mundo aqui é de um jeito ou de outro irmão. Alguns que estão acreditando na coisa errada, outros estão acreditando na coisa certa. Quem é e vai de cada um decidir.
E eles decidiram então fazer um acordo. O que esse acordo diz? Que no caso, antigamente, eles eram chamados só de os Iron Hands separatistas, eles iriam sair dos Iron Hands e seguir a própria vida livres do capítulo original. Em troca, os dois fizeram um juramento sagrado que nunca iriam levantar armas um contra o outro. Então eles foram deixados viver e crer no que eles quisessem, mas sozinhos, do jeito deles. E eventualmente esse número cresceu e eles fundaram então um capítulo chamado Filhos da Medusa. Esse capítulo vem dos Iron Hands depois dessa separação. Eles têm algumas diferenças assim dos outros capítulos. Uma é essa afinidade com os adeptos mecânicos, e outras que eles não têm um mestre de capítulo, eles têm 3. Eles chamam eles de Iron Thanes, tipo o Nobre de Ferro. E eles são um capítulo baseado em frota, e eles possuem uma fortaleza monastério que fica em um cinturão de asteroides. Achei interessante, achei uns dados legais aqui, tipo uma coisa superficial, para te conhecer mais um capítulo. E o legal deles é que eles são absurdamente bem equipados no fator tecnologia, veículos e armas pesadas. Então, ponto para eles. E assim como qualquer coisa que vem dos Iron Hands, eles têm um grande número de Tech Marines, que é tipo um mecânico super soldado no campo de batalha. Então ele consegue regenerar um veículo, coisas assim, dar boost para veículos. Achei interessante trazer eles aqui. Eu não achei a cor da armadura deles muito bonita, porque já tem muito capítulo verde, então, sei lá, podia ter uma criatividade, mas criatividade vocês sabem que não é o forte dos criadores desse hobby. Não, dos criadores não, da pessoa que faz o hobby sim, mas do caso da GW em si. Por isso, eu queria trazer sobre esse capítulo. Eles vão participar aqui dessa batalha em Signax, a reconquista desse planeta que agora estava abandonado, apenas sendo roubado pelos traidores. E o outro capítulo que veio pra cá é os Exorcistas. Exorcistas, pois é. Cara, peraí, no 40 mil tu disse que o pessoal, tipo, pregava, tipo, ateísmo, negócio. Isso lá atrás, na época do Imperador, quando o Imperador, infelizmente, ficou incapacitado depois dos eventos da heresia do Horus, o Império caiu em um fanatismo religioso. E os Exorcistas, eles têm um livro sagrado chamado Liber Exorcismos. Esse livro sagrado deles meio que fala algumas palavras assim, de resistência, força e coisa. Eu trouxe uma frase aqui para te saber do que se trata. E oficialmente eles são um sucessor dos Imperial Fists. Não, provavelmente não. É bem provável, na verdade, se tu botar na risca as atitudes e o que eles fazem, que eles, na verdade, têm um pouquinho do Logar. Ué, os World Betters? Sim, os World Betters. Nossa, peraí, será? Não sei dizer, não posso afirmar com certeza, porque a origem deles é completamente classificada pela Inquisição. A gente nunca vai saber. Tudo bem, então eles possivelmente têm uma origem esquisita, ninguém sabe ao certo. E de onde eles vêm? Eles têm um mundo natal onde eles recrutam os novos soldados. Esse mundo se chama Banesh e eles têm uma fortaleza monastério nesse mundo chamado a Basílica Malefax. Fale o que quiser. Esses caras têm uns nomes épicos. Basílica Malefax, cara, muito top isso aí. Então, eles são um capítulo mais focado na questão de religiosidade. Por isso, eles têm um ritual especial para iniciar novos membros. Como assim?
Normalmente, quando tu termina o teu treinamento, tu recebe a tua armadura, tu recebe tipo, uma pequena festa ali pra comemorar que tu virou um super soldado. Meio que uma pequena festa é um jeito bem grande de falar. É meio que o pessoal vem ali, te cumprimenta, agradece, todo mundo fica feliz, dá um sorrisinho, sai. É isso, tipo, não é assim uma festa, mas tu recebe uma parabenização e tu vira, depois de passar por vários desafios, um super soldado. Os exorcistas não. Os exorcistas são um pouquinho diferente. O que eles fazem para virar um verdadeiro irmão de batalha? Depois de um tempo prolongado, como um neophyte, se tu não morreu em batalha durante teu treinamento também, tu vai receber as modificações genéticas, tu vai virar ali o super soldado, e antes de entrar nos ranks do capítulo, tu vai passar por um ritual. O ritual é feito totalmente em segredo, de maneira extremamente sigilosa. Um inquisitor está sempre presente e naquele ritual o corpo do novo recruta recebe uma entidade caótica. Eles são possuídos pelos demônios do imaterial, exatamente. E o teu dever é se manter firme e resistente e não ceder à corrupção do imaterial. Enquanto isso, é realizado um ritual de exorcismo, por isso que o nome deles são exorcistas, e essas criaturas somem. E, claro, nesse processo, a maioria das vezes, aquele corpo, no caso, que se chamam de Demon Host, seria... Poxa, me fugiu a palavra. Host é que tem várias coisas, seria o hospedeiro da criatura. E isso aí acaba com o teu corpo, com a tua mente, com a tua força. Mesmo o super soldado muitas vezes não se recupera disso aí. E o que diferencia os exorcistas dos outros capítulos é que apenas resistindo a esse processo horrível é que tu pode se dizer um verdadeiro exorcista. Por isso, eles são uma arma fenomenal contra qualquer criatura do imaterial. Eles têm uma resistência inabalável. Eles são incorruptíveis pelas forças caóticas, dando a eles uma das maiores armas contra forças caóticas. Bem, agora que tu já entendeu, imagina qual deles causou um problema durante a Batalha de Signax. A Batalha de Signax, no caso, foi fácil, relativamente, porque os inimigos ali só tinham conquistado tinham pequenas... Como é que eu vou te explicar? Pequenas forças avançadas, pequenos grupos de procura e busca de recursos, não tinham realmente uma força militar no chão, então não era necessário tantos super soldados, mas foi uma batalha que eles realmente agiram para ter o mínimo de perdas. Beleza, começou a ter uma desavença entre os filhos da Medusa e os exorcistas. Ué, como assim? Obviamente os exorcistas devem estar causando problema, né? Não, foi os filhos de Medusa. Por quê? Porque os exorcistas tinham recebido a ordem de expulsar os traidores do planeta. E eles fizeram isso. Enquanto eles avançavam e expulsavam os traidores do planeta, os filhos da Medusa começaram a roubar coisas do planeta e adicionar ao próprio arsenal. O quê? O quê? Como assim? Por que? Da onde isso? Porque eles não conseguem resistir à tentação de roubar uma tecnologia para eles, e eles começaram a pegar coisas para si. A ordem era: reconquiste o planeta primeiro e depois os recursos vão para o Império, mas eles estavam tirando um extra aqui no processo, e os exorcistas começaram a reclamar que eles não estavam apoiando o esforço da batalha e eles estavam desviando recursos para si mesmo. Por isso, o Caleb Cullen tirou os exorcistas dali e mandou eles para outro lugar. O quê? Ele deixou os caras que estavam pegando material para eles mesmos aqui e o pessoal que não estava focado na missão principal? Por quê? Porque o Caleb Cullen não é idiota.
os filhos da Medusa, que eles não iriam lutar junto com os aliados sem algum extra, sem algum a mais para eles, e esses recursos eram provavelmente um acordo para que eles continuassem na batalha e na guerra por anos e anos e anos após esses eventos. Então eles não podiam oficialmente dizer que eles tinham a permissão de fazer isso, mas todo mundo sabia que não tinha problema nenhum. E os exorcistas, sendo extremamente puritanos e corretos, não aceitaram esse desvio de recurso e eles começaram a ter um certo atrito. Não brigaram entre si, porque felizmente o Caleb Cullen tirou eles dali antes que isso acontecesse, mas tu pode ver que não é fácil tu lidar com capítulos de super soldados com diferentes mentalidades. E acredite quando eu te digo, apesar dos exorcistas ter esse terrível ritual para entrar, eles são os mais leais, tirando os Black Templar, que acho que são mais leais para o Imperador. Então eles são leais ao Império ao máximo. Talvez eles tenham um pouquinho sim de Imperial Fist neles, mas lealdade também era a característica máxima dos portadores da palavra, não é mesmo? Vai saber, alguns mistérios é melhor a gente não resolver. E falando em mistério que a gente não vai resolver hoje, o sistema de Sagan, você se lembra também lá dos vídeos iniciais, essa região aqui era o sistema ao norte do sistema de Badab, onde fica as rotas de trânsito espacial mais segura. Nessa região aqui era a localização dos portos espaciais de ressuprimento que as forças de Cartago usavam para ir e vir da zona autônoma e de volta para o mundo de Cartago. Essa região era a antiga base avançada das forças leais e ela foi tomada pelos separatistas muito tempo atrás. Essa região agora estava sendo utilizada para ressuprir e para mandar recursos para mundos separatistas. Estava na hora das forças aliadas agir. Uma grande frota foi selecionada e um número significativo de super soldados, até de alguns capítulos novos aqui que ainda não apareceram e outros que a gente já conhece como os Raptors e os Salamanders, vão ser selecionados para ir para lá resolver essa situação. Por que esse local era essencial? Porque as rotas mais seguras para Maelstrom vinham dali. Então, se tu quisesse fazer qualquer tipo de ataque surpresa, retirada tática ou ressuprimento rápido, tu ia precisar desse local. Diferente de outros pontos menores, esse aqui era um local com interesse tático gigantesco. E também, se tu cortava isso aqui, as forças espaciais separatistas teriam zero probabilidade de fazer um avanço mais profundo para o antigo espaço do sistema de Cartago, porque ia ser impossível uma nave ter tanta autonomia para chegar tão longe. Por isso, a Batalha de Sagan iria ser essencial para a mudança no rumo da batalha e para, ao invés de ficar uma ofensiva lenta, as forças leais conseguirem atacar no núcleo da produção do sistema de recrutamento e dos mundos dos separatistas. Mas isso tu vai ter que esperar no próximo capítulo da Guerra de Badab. Vejo vocês por lá e o Imperador protege.